Olha, agora vamos voltar no caso, né, que o novo boletim médico foi divulgado hoje pela manhã pelo hospital particular, onde o jogador Pedro Severino, de 19 anos, está internado. Voltar no caso dele, ele que sofreu um acidente na última semana na rodovia Anhanguera, na região de Americana. O Rodrigo Ziviani volta agora com mais detalhes, mais informações. Ele que está em frente ao hospital particular, onde o Pedro Severino está internado. Ziviani, a gente sempre fica apreensivo quando sai um novo boletim. Eu espero, né, que você tenha aí boas notícias e a gente aguarda agora ansiosos pela essa informação que você vai dar para a gente. Todo mundo está orando pela recuperação do jovem Pedro Severino. Zivi. Sim, Valentim, todos orando, né? Olha, o novo comunicado que nós tivemos acesso agora, ele foi divulgado agora pela manhã, ele diz o seguinte, que o hospital aqui da Unimed iniciou o processo de retirada de ventilação mecânica, permitindo que o paciente passe períodos do dia com a respiração espontânea. Isso é uma boa notícia, né, Valentim? Atualmente o atleta está sem necessidade de sedativos, ainda segundo esse comunicado, e continua sob assistência integral da equipe médica. Apesar das boas notícias, Valentim, o paciente, segundo os médicos aqui, permanece em estado grave. Ele tem estabilidade clínica e também há aí a manutenção dos cuidados específicos para pacientes neurocríticos. Ele segue recebendo atendimento de alta complexidade, acompanhado por intensivistas, neurocirurgiões e demais profissionais de saúde que monitoram o quadro dele, né, o quadro clínico, de forma rigorosa, garantindo todo o suporte necessário para ele e para a família também. A transferência de Pedro Severino para esse hospital aqui de Ribeirão Preto aconteceu no dia 6 de março, após ser cancelado o protocolo de morte cerebral no hospital de Americana. O acidente que deixou o jogador Pedro Severino gravemente ferido aconteceu na rodovia Anhanguera, em Americana. O atleta e o companheiro de equipe, Pedro Castro, de 18 anos, aproveitavam o dia de folga com as famílias e voltavam para o centro de treinamento do clube em Atibaia, quando o carro em que estavam bateu contra a traseira de um caminhão. Pedro Severino estava ao lado do motorista e ficou gravemente ferido. O companheiro de equipe estava no banco traseiro, sofreu ferimentos, passou por atendimento médico e já se recupera em casa. O motorista do carro informou à polícia que dormiu ao volante. Então é isso, Valentim. Boas notícias, segundo esse novo comunicado aqui divulgado pelo hospital onde está o Pedro Severino. Já há, então, o início da retirada do processo de ventilação mecânica. Ele vai conseguir respirar espontaneamente por alguns períodos do dia. Já não tem necessidade de sedativos, porém, a gente ressalta aqui, o estado dele ainda é grave, inspira muitos cuidados, mas a equipe médica está empenhada em fazer tudo o que for possível, que estiver ao alcance, para que ele se recupere o mais prontamente possível. Valentim. Olha, Zivi, é uma notícia que vem, né, para acalmar um pouco muitas pessoas que estão ainda em oração pela recuperação do Pedro Severino. É claro que, como você lembrou, o estado é grave, a gente continua com todos os cuidados, está sendo muito bem amparado, muito bem cuidado no hospital em Ribeirão Preto, né? Infelizmente, na semana passada, assim, poucas horas depois do acidente, nós tivemos um susto muito grande quando o hospital em Americana, e eu reforço, né, infelizmente alguém errou ao dar a notícia da morte cerebral. Foi o que chocou todo mundo, né? Porque poucas horas depois do acidente, os médicos concluíram, olha, morte cerebral. E aí muita gente nas redes sociais, houve uma comoção muito grande, por ser um jogador muito jovem, com uma carreira muito promissora. E aí depois, né, graças a Deus, teve tempo do Pedro responder com estímulos ainda em Americana e depois ser trazido para um tratamento ainda maior, ainda com cuidado melhor nesse hospital particular em Ribeirão Preto. Então, só reforçando, Zivi, ele respira em alguns momentos do dia, já sem a ventilação mecânica, sem a ajuda de aparelhos. Isso é fundamental, que mostra com que o cérebro está funcionando, né? Está dando esse estímulo para que ele tenha essa consciência, mesmo desacordado, de conseguir respirar sozinho, né, Zivi? É isso, eu não sou médico, mas trocando em miúdos e aproveitando toda a inteligência que você tem, como acompanha muitos casos como jornalista, é mais ou menos isso, né? A cabeça está respondendo para que o corpo consiga respirar sozinho, né?
Isso mesmo, Valentim. O tratamento está funcionando. Quando um comunicado desse é divulgado, os médicos sempre tomam bastante cuidado para que não cometam nenhum excesso ou divulguem informações, né, que possam ser aí, possam cometer algum excesso em relação a essas informações, né? Então, eles são muito específicos em relação ao que está acontecendo neste momento com o Pedro. Então, é isso. O que a gente tem hoje de novidade, realmente é essa boa notícia de que ele vai conseguir respirar espontaneamente, sem ajuda de aparelhos, em alguns períodos do dia. Isso significa que essa retirada vai ser gradual, né? A retirada da respiração mecânica. Mas já é uma boa notícia. O fato de o comunicado também informar que ele passa por um momento em que não precisa mais de sedativos, também pode ser encarado aí como uma boa notícia nesse momento em que todos estão torcendo muito pela recuperação dele, principalmente depois do que aconteceu, né, Valentim? Aquela questão da morte cerebral ter sido anunciada, depois eles retirarem esse protocolo e agora o Pedro então sendo tratado pelos médicos aqui neste hospital particular de Ribeirão Preto, rumo à franca recuperação, assim a gente espera. Valentim. É um garoto jovem, promissor, tem muita vontade de viver, tá? Tem muita vontade de viver e isso que faz a diferença nessa recuperação e por isso o Pedro vai evoluindo, que parece ser pouco, é muito perto do quadro gravíssimo que ele deu de entrar depois daquele acidente lá em Americana. Muito obrigado, nosso grande Rodrigo Ziviani, que chama e fala ao vivo a hora que ele quiser. A notícia ao vivo é o que manda aqui no Balanço Geral.